Salve, salve, galera! Vamos ao item 14. O posicionamento do eu lírico em relação aos padrões sociais relativos à vigência do romantismo é o posicionamento, certo, de quem? Do eu lírico. Quem é, professor? É a voz que fala no texto. Sim, mas o posicionamento, ou seja, a opinião da voz poética em relação a quê? Em relação aos padrões sociais, padrões sociais relativos a quê? A vigência do romantismo. O romantismo foi um movimento constituído com a ascensão da classe burguesa. Portanto, é um movimento burguês. Sendo assim, é um movimento que se desenvolve numa época de conservadorismo, né? É uma sociedade conservadora, pragmática, prática. Então vamos lá. Primeiro, opinião. Segundo, de quem? Da voz poética. Terceiro, relacionada aos padrões sociais de vigência do romantismo, ou seja, de desenvolvimento do estilo romântico. São os padrões burgueses, que são padrões conservadores. Então vamos lá. Qual é o posicionamento do eu lírico? Vamos para cima. O autor é o Álvaro de Azevedo. Aí vamos lá. O que eu sei sobre o Álvaro de Azevedo? Eu sei que ele é o ícone da segunda geração da poesia romântica brasileira. A segunda geração é conhecida como byroniana, ultrarromântica, mal do século ou spleen. A maior parte dos textos são textos intimistas, ou seja, textos pessoais, subjetivos. Porém, é importante lembrar que o autor tem uma prática literária irônica. Então, assim, cara, ou eu posso ter um texto intimista ou eu posso ter um texto irônico. Essas são as duas possibilidades. Vou ficar esperto, porque se eu tiver um texto intimista, eu tenho um texto que acaba corroborando, ratificando, reafirmando, valorizando toda a cultura burguesa conservadora. Agora, se eu percebo que há por parte do eu lírico uma crítica sutil ao modo de vida daquela classe social, morreu, tá certo? Tranquilão? Beleza? Professor, o que é padrão? Ultrarromantismo, produções intimistas, pessoais, subjetivas. O que é exceção na produção do autor? A dimensão irônica. Então, paciência, calma, eu posso ter o padrão ou eu posso ter a fuga do padrão. Eu posso ter o tradicional, que é o ultrarromantismo, a produção intimista, pessoal e subjetiva, mas eu posso ter a fuga do padrão, que são as construções irônicas. Prestar muita atenção, porque a ironia é uma crítica sutil. Vamos lá. O título do poema é soneto. Por quê? Porque é um soneto clássico. Ó. 2 quartetos e 2 tercetos. 2 vezes 4, 8, 2 vezes 3, 6, 8, 6, 14, né? Qualquer poema que tem 14 versos é um soneto, 2 quartetos e 2 tercetos, é um soneto clássico. Ao sol do meio-dia, eu vi dormindo na calçada da rua um marinheiro. Roncava todo o pano, tal brejeiro, do vinho nos vapores se expandindo. Pô, o cara tá narrando de maneira detalhada uma situação que do ponto de vista conservador, burguês, pragmático, capitalista, é uma situação deplorável, ridícula. Um cara que no pingo do meio-dia, ou seja, na metade do dia, ao invés de desenvolver o seu trabalho como marinheiro, está dormindo completamente bêbado. Além do espanhol, eu vi sorrindo, saboreando um cigarro feiticeiro, enchia de fumaça o quarto inteiro, parecia de gosto se esvaindo. Então, primeiro, um marinheiro bêbado, agora, um espanhol que está se acabando de fumar, entregue a um outro vício, que é o fumo. Mais longe estava um pobretão careca, de uma esquina lodosa no retiro, enlevado tocando uma rabeca. Agora, um doente, um careca, um perturbado, que tem como sentido único da vida o prazer de tocar um instrumento musical, ou seja, é outro ser marginal, cara que vive à margem do processo social prático, pragmático. Venturosa indolência, preguiça feliz. Não deliro, se morro de preguiça, o mais é seca. Desta vida que mais vale um suspiro. Na última estrofe, que é uma síntese do texto, que é um resumo, é um exemplo de chave de ouro, nós observamos que, na real, o eu lírico não está criticando o marinheiro, o espanhol e o careca. Na verdade, ele está enaltecendo.
Ele finge estar criticando o comportamento desses indivíduos, que é um comportamento contrário, rebelde ao padrão estabelecido de uma sociedade burguesa conservadora, mas na verdade o que ele está fazendo é enaltecendo, porque ele diz, que é uma venturosa indolência, ou seja, ventura, felicidade, indolência é preguiça. Então observe que ele está enaltecendo a preguiça, ele está enaltecendo o ócio, o que vai de encontro, ou seja, o que é contrário ao conservadorismo. Então qual é a opinião da voz poética em relação aos padrões sociais da vigência do estilo romântico? Ele critica. Diretamente? Não, sutilmente na última estrofe, então ele foi irônico. E além de irônico, ele foi debochado porque tudo que aquela sociedade valorizava era uma postura séria e prática no trabalho. E ele está valorizando a ausência do trabalho. Ele tira onda. Sendo assim, nós observamos sarcasmo, que é a ironia dotada de humor. Pois aí, cara, tranquilão, nós não temos o padrão, nós temos a situação excepcional singular. Letra A. Crítica e deboche ao enaltecer a preguiça. Aqui está. Ele faz uma crítica, e é uma crítica debochada, sarcasmo, tá? Ao exaltar o comportamento preguiçoso, viciado e contrário à disposição proativa que determinava aquela sociedade. Resignação significa se conformar, e militância ao valorizar o trabalho. Não valoriza, muito pelo contrário, ridiculariza. Respeito e admiração ao censurar as atitudes ociosas. Não há respeito nem admiração aos valores daquela classe social, porque, na verdade, o que nós observamos não é uma censura à ociosidade, é uma valorização, só que isso feito de uma maneira muito sutil na última estrofe do texto. Valorização do pragmatismo, de jeito nenhum. Há uma crítica à postura pragmática, prática, proativa, determinada pela sociedade burguesa capitalista. Engajamento ao projeto de vida defendido e praticado pela burguesia, muito pelo contrário. Desconexão, ou seja, desligamento do pensamento conservador. A resposta, portanto, letra A. Valeu, galera!